Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero e eu não aguento mais responder a dois tipos de perguntas, sempre as mesmas. Charles, coronavírus, se essa história piorar, os fundos imobiliários podem cair pela metade, podem despencar, pode ser o fim dos fundos imobiliários? E do outro lado, eu tenho recebido muitas perguntas, da seguinte forma: e a Selic? Agora que a Selic vai cair, os fundos podem dobrar como foi em 2019, subir 50%, 60%? Então calma, galera, calma, porra. E por falar em calma, porra, eu vou sortear esse domingo lá no meu Instagram essa camisa do canal, mais esse caderno do nosso podcast que tá voltando, tá? Para participar, basta você deixar aqui nos comentários qual o melhor fundo imobiliário da sua carteira. Os 5 mais citados eu vou incluir no nosso relatório mensal. Mas vamos lá, eu vou fazer nesse vídeo aqui um cenário, né? Eu vou traçar um cenário, o que pode acontecer de pior para os fundos imobiliários, caso essa crise toda do coronavírus se agrave no Brasil, no mundo e tudo mais, e vou traçar um cenário, que é um cenário interessante para os fundos imobiliários aqui no Brasil, caso a Selic caia mais um pouco, eu acredito que vai cair isso se já não caiu enquanto você está assistindo esse vídeo. Então primeiro vamos falar, eu fiz algumas anotações, do pior cenário. Caso a situação com o coronavírus se agrave muito, tá? Tanto aqui no Brasil quanto na Itália, nos Estados Unidos, mas imagina que essa situação piore muito no Brasil, tá? Uma contaminação em massa, milhares de pessoas, Rio de Janeiro, São Paulo. O que vai acontecer primeiro? As pessoas vão ficar em casa, Então, qual será o fundo mais atingido de imediato, que eu anotei aqui, que eu acho que você pode concordar? Os fundos de shoppings, né? Por quê? Porque nós teremos uma crise no varejo. Vai todo mundo ficar comprando online. Você vai ali no supermercado, compra suas questões básicas, mas você não vai ficar indo ao cinema, você não vai querer ir num shopping, ficar passeando, ficar brincando, levar o seu filho num shopping, pô, só se você for maluco. Você não vai querer, você vai ficar em casa. Então, eu acho que a gente pode ter uma crise no varejo vamos dizer assim, uma coisa mais grave na área de shoppings, incluindo a vacância. Então, se a gente tiver uma crise de 2, 3 meses, menos pessoas indo aos shoppings, comprando, uma compra muito online, o shopping vai sofrer, tá? Aí nós teremos uma vacância maior. Vacância, para quem não sabe, as lojas vão ficar mais vazias, o shopping vai esvaziar, vai acabar caindo o aluguel dos shoppings, isso vai pressionar um pouco os fundos de shopping. Ah, isso vai acontecer, eu vou vender tudo. Porra, não tô falando que isso vai acontecer, eu tô traçando um cenário. Pode ser que isso aconteça. É assim que a gente faz. Eu tenho livros, eu estudo. Cenário, essa coisa de estudo de cenários, é quase que uma matéria, é um tema. Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Então, eu acho que o varejo vai ser o primeiro a sentir. Aí isso vai puxando a cadeia. Depois vai atingir quem? Escritórios, lajes comerciais. Por quê? Porque se isso se prorrogar, tá? E eu não estou traçando nenhum cenário de fim do mundo, mas estou dizendo assim, se essa crise piorar um pouco, o sujeito que já está apertado, tem uma pequena empresa, eu conheço muitos comerciantes, estão muito apertados, 2, 3 meses ruins, esse sujeito pode fechar. Vai fechar um escritório de advocacia, vai fechar uma pequena empresa de exportação, importação. Então você vai fechar ali alguns escritórios, algumas empresas podem diminuir de tamanho, algumas empresas podem repensar o modelo de escritório e trabalhar mais em home office, fechando unidades. Então, eu acho que o setor de escritórios, lajes comerciais, ele pode sofrer uma vacância e pode também diminuir os dividendos. E depois, como terceiro aqui, que eu acho que pode apanhar um pouquinho, o segmento seria galpões logísticos. Por quê? Porque se a indústria vender muito menos, ela pode acabar diminuindo e, eventualmente, nós poderíamos ter um aumento de vacância nos fundos logísticos. Agora, esses fundos que nós investimos, que eu tenho aqui, que são os mais conhecidos, são inquilinos muito bons, tá? Tem contratos, depois eu explico a questão de contratos típicos, atípicos, as multas, mas existem contratos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, multas de 1 ano, então não é assim como algumas pessoas imaginam, zerar do dia para a noite, tá? Então, basicamente, eu acho que shopping, lajes comerciais e fundos logísticos podem sentir numa pior. Não estou dizendo que vão sentir, eu estou traçando um cenário. Vamos traçar o pior cenário? É esse o pior cenário, um aumento da vacância, dividendos menores. Agora, por outro lado, eu anotei uma coisa aqui que eu não posso esquecer de falar. A vacância pode aumentar no shopping, mas o ativo continua ali. O ativo continua o mesmo. Então, se alguns shoppings do VISC 11, por exemplo,
que o VISC tem muitos shoppings, ou alguns outros fundos, o HSML, que está agora aumentando. Se esses shoppings, a quantidade de lojas diminuir o aluguel, tiver algum problema assim, vai ser por um período. O shopping continua ali. O VISC não vai perder os shoppings. Vai ter uma entrada um pouco menor de dinheiro, depois isso se corrige. Quem sabe não dará até uma oportunidade de entrada. Então o que eu estou querendo falar é o seguinte, no caso dos fundos imobiliários, caso essa situação piore, vai ser ruim? Vai ser muito ruim, mas os ativos estão ali. Por isso que eu falo para vocês. Quer investir em fundos imobiliários para carregar a carteira? Não faz cagada, investe num bom fundo. Por quê? Porque mesmo numa grande crise, que pode ser que venha, não estou dizendo que vai acontecer, a gente está traçando o pior cenário, vai acontecer isso aqui. Será muito pior para as ações. Muito pior para as ações num cenário desse aqui. Mas não é o caso agora, depois eu gravo um vídeo. Bom, do outro lado, eu devia até estar com uma cerveja aqui, com uma Heineken para comemorar, nós temos a queda da Selic. A queda da Selic. Caso ocorra mais uma queda da Selic, não sei se já ocorreu quando você está vendo esse vídeo, espero que sim, espero que ocorram até outras. Tem a questão da inflação, mas não é o tema desse vídeo. Eu acho que isso dará um fôlego muito grande para os fundos imobiliários. Por que dará um fôlego para os fundos imobiliários? Porque uma Selic abaixo de 4%, uma Selic abaixo de 4%, e pode ser que ela caminhe para isso, vai pressionar a renda fixa. Por quê? Porque o sujeito que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, alguns fundos, family offices, essas famílias que têm muito dinheiro, esse pessoal que está com dinheiro na renda fixa, está ganhando agora praticamente a Selic ou menos, porque tem alguns impostos e tudo mais. Então, se esse cara olhar lá e perceber que a renda fixa dele está dando 3% ao ano, 3,20% ao ano, e do outro lado ele tem fundos imobiliários pagando 5, 6, 7, às vezes, se você achar uma boa entrada, porra, o cara olha lá, renda fixa 3,5%, fundo imobiliário 5,5%, 6%, é muita diferença, é muita diferença. Então, eu acredito que esse fluxo que vem em 2019 para os fundos imobiliários, nós teremos uma nova leva, uma nova fornada de investidores migrando para os fundos imobiliários. Inclusive, eu quero colocar na tela aí para vocês, vamos colocar na tela aí, nós fizemos aí uma montagem colocando um gráfico do IFIX, né, atrás da curva da taxa Selic. Então a gente percebe aqui, ó, que a Selic estava na faixa de 14,25 ali, né? Ficou em 2015, a gente estava com a inflação acelerando. E depois, conforme a Selic cai, vocês percebam, em azul tá o IFIX, tá? Olha a acelerada que os fundos imobiliários deram. Por quê? Volta para cá, produção. O que acontece? É isso que eu estou falando para vocês. Quando você aí que é milionário tinha 1 milhão aplicado na Selic ganhando 14,25, estava tudo bem, você não ia correr risco, você ia para a praia e deixava o teu dinheiro na Selic. Mas agora que a Selic está aí caminhando para ficar abaixo dos 4%, você tem que procurar algo que pague mais. Então, quando essa curva da Selic apontou para baixo, o pessoal olhou para os fundos imobiliários e falou, opa, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Então, pode ser que nós tenhamos uma nova leva de investidores, e aí eu acho que a gente vai chegar a 1 milhão de investidores, tá? No último relatório já eram mais de 700 mil, eu já acho que já deve ter passado de 750 mil, assim que sair o relatório eu mostro para vocês, mas eu acho que nós teremos, por último, então, essa migração, essa continuação da migração, né? O pessoal veio, aí em janeiro muita gente se assustou com os fundos imobiliários, porque uma outra pessoa errou a mão e aí acabou perdendo dinheiro, na verdade caiu um pouquinho o valor das cotas, mas eu acredito então que queda da Selic trará um impulso muito grande, mais emissões, mais subscrições, essa força que os fundos imobiliários já estão tendo. Então, recapitulando, para a gente amarrar aqui, de um lado, coronavírus, aumento de vacância, queda dos dividendos, mas os bons ativos continuam ali, e do outro lado, um momento que será muito oportuno de novo para os fundos imobiliários, que a queda da Selic pode trazer novos investidores para esse mercado. Ninguém quer ficar ganhando hoje o que está pagando aí a renda fixa, até porque no Brasil, quem é da minha idade, aí tem mais de 40, sabe que sempre foi muito fácil ganhar 1% ao mês. Não, 1% ao mês, qualquer coisa paga 1% ao mês. E agora está muito difícil conseguir aí 3, 4, 5% ao ano. Então, foi isso.
Esses foram os dois cenários, mas não esqueça, né, de falar aqui para mim qual é o melhor fundo imobiliário da sua carteira. E domingo eu sorteio este caderno do meu podcast, mais a nossa tradicional camisa Calma Porra lá no meu Instagram. O link tá aqui nos comentários. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.